Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Livraria El Shaddai. Meu nome é Vitória Gianfelice, muito prazer de estar aqui. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito polêmico, aborto. Qual deve ser o nosso posicionamento como cristão diante de um assunto tão delicado, o aborto? Como que a gente pode ver esse assunto à luz da palavra de Deus, né? Um cristão de verdade, ele apoia o aborto? Ou ele apoia aborto em casos de estupro ou abuso? Qual que deve ser o nosso posicionamento? Bom, diante de um estudo que eu fiz no livro Amo Teu Corpo, da autora de best-seller e historiadora Nancy Pierce, eu comecei a me aprofundar nesse assunto. Aqui, essa parte que eu marquei, ela só fala sobre aborto de uma forma científica, filosófica, moral, com estudos de dados que são realmente verdadeiros. A gente pode aplicar isso diante da palavra de Deus, na verdade aplicar a palavra de Deus em todo esse embasamento e entender qual que deve ser a nossa posição. Então eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Começando, vamos lá, na página 22, se você não tem o livro, você adquire ele aqui no link da descrição do vídeo na Livraria El Shaddai. E aí agora você pode acompanhar comigo se você já tem o livro, ou compra e depois você acompanha de novo o vídeo, não tem problema. Agora na página 22, eu vou abrir com vocês. A gente tem no segundo parágrafo o que ela cita. Se você é a favor do aborto, você está dizendo nas entrelinhas que nos estágios iniciais da vida, um bebê não nascido, ele tem tão pouco valor que pode ser morto por qualquer motivo ou nenhum motivo, sem nenhuma consequência moral. Quaisquer que sejam seus sentimentos, essa é uma visão muito pequena da vida. Então, pela lógica, você deve dizer que em algum momento posterior o bebê torna-se uma pessoa e nesse ponto adquire um valor tão alto que seria um crime matá-lo. Então vamos lá. Essa é a teoria da pessoalidade que a gente encontra em quem é a favor do aborto, que seria o quê? Quando ocorre a fecundação, ali não é o início da vida, ali não é o estágio inicial da vida, são só um conjunto de célula ou módulo. Então, aí vem outra teoria. Aonde começa a vida? Quais são os estágios iniciais? Tem um médico que ele falava, ela cita nesse livro, que começa como se fosse num passe de mágica, que aí você é como se fosse isso. Ele não sabe definir o que é esse passe de mágica, mas é em tal momento que a vida começa, e não é na fecundação. Só que a gente sabe, tem muitos embasamentos científicos, que a vida sim começa na fecundação. E logo mais eu vou mostrar pra vocês que, como nós cristãos, a gente acredita que a vida começa na fecundação, que é o que a palavra de Deus diz, tá bom? Eu já vou expor isso pra vocês. Mas é pra gente entender que quem é a favor do aborto, a pessoa diz o quê? Que quando ocorre a fecundação, é só um conjunto de células, não tem problema matar o bebê, porque ele ainda não é uma pessoa, ele não é um ser humano, ele é só um conjunto de células. É óbvio que nós cristãos não apoiamos isso. Então, isso é um ponto já de que nós não somos a favor do aborto. Vamos lá. Na página 26, ela vai falar como que comprova, isso é comprovado cientificamente, que a vida na fecundação. Olha o que diz. Hoje, entretanto, devido aos avanços na genética e no DNA, quase todos os profissionais de bioética concordam que a vida inicia-se na concepção. O embrião tem um conjunto completo de cromossomos e DNA. É um indivíduo completo e integral, capaz de desenvolvimento internamente dirigido e uma continuidade ininterrupta desde a fertilização. Então ela vai explicando aqui como que cientificamente é comprovado que a vida ali desde a fecundação. Agora olha isso, em uma cosmovisão cristã, todos os seres humanos também são pessoas. Os dois não podem ser separados. Essa visão evita a desvalorização radical da vida humana. E logo mais a gente vai falar sobre a nossa posição como cristão. Qual que é a nossa posição como cristão diante dessa teoria da pessoalidade? Né? Então, porque assim, o que eu disse, a teoria da pessoalidade acredita que não é no momento da fecundação que a vida só acontece depois de algum momento, ninguém sabe dizer ao certo qual é o momento, mas ela acontece. E, ou seja, se você matar o bebê que ainda não chegou na fase da teoria da pessoalidade, que ele não é uma pessoa, não tem problema. Ou seja, essa teoria ela define quem é uma pessoa e quem não é. Gente, isso é um absurdo, né? É um absurdo, é que nem na época o nazismo, quando começou ainda, né, na época da Segunda Guerra Mundial, as câmaras de gás, eles colocavam primeiro os deficientes, eles diziam que eles não eram pessoas, porque eles não tinham uma capacidade mental. Aí tá uma teoria da pessoalidade, né, um absurdo. Então olha o conceito cristão.
O conceito cristão da pessoalidade não depende do que eu possa fazer, mas de quem eu sou. De eu ter sido criado à imagem de Deus e de Ele ter me chamado à existência e continuar a conhecer-me e a amar-me. Os seres humanos não precisam merecer o direito de serem tratados como criaturas de grande valor. A nossa dignidade é intrínseca, está enraizada no fato de que foi Deus quem nos fez, conhece-nos e é aceitável até que o feto não seja uma pessoa, disse um aluno na faculdade para Nancy Pierce. Olha o que ela respondeu. Essa expressão carrega uma bagagem filosófica, disse Nancy Pierce. Ela presume uma visão fragmentada, quebrada do ser humano que trata o corpo como extrínseco à pessoa, sendo, portanto, algo descartável. Por outro lado, aqueles que se opõem ao aborto têm uma visão integral da natureza humana como uma unidade integrada, o que significa que o corpo tem valor e dignidade intrínsecos. A posição pró-escolha, ela é exclusiva, diz que algumas pessoas não estão à altura, não passam nos testes, não se qualificam para os direitos da pessoalidade. Já, por outro lado, a posição pró-vida é inclusiva. Se você é membro da raça humana, você está dentro. Tem a dignidade e a posição de membro integral da comunidade moral. Tá, alguns versículos pró-vida para vocês. Olha o que diz em Salmo 139, verso 13. Pois possuístes o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Da mesma forma, diz que Jó foi criado por Deus no princípio da sua vida. As tuas mãos me fizeram entristeceram, de pele e carne me vestiste e de ossos e nervos me entreteceste. Isso está em Jó, capítulo 10, verso 8. Jeremias relata que o Deus o chamou para ser profeta mesmo antes do nascimento. Isso está em Jeremias, capítulo 1, verso 4 a 5. Esses versículos deixam claro que Deus está envolvido intimamente na vida das pessoas antes do nascimento. E a gente tem aquele caso espantoso de quando Maria vai ver Isabel e ela está grávida de Jesus, Isabel de João, e João no seu ventre estremece. É como se ele estivesse cheio do Espírito Santo, ali naquela ligação com Jesus perto dele. Então, ali também está uma prova de que existe vida. Vamos lá. A gente começa no que a Bíblia diz sobre isso, em Êxodo 20:13, que diz, não matarás. Então, se a gente acredita que nós, como cristãos, a gente não acredita na teoria da pessoalidade de que o bebê se torna bebê em algum momento da gestação, a gente acredita que a partir da fecundação, da concepção da vida, é um ser humano. Então, o aborto é um assassino. Crianças eram consideradas como um presente e herança de Deus, está em Salmo 127:3. Era Deus quem abria a madre e permitia a gravidez. Isso você pode ver em Gênesis 29:33, 30 a 22, em 1 Samuel capítulo 1, verso 19 a 20. A vida de um bebê não nascido tinha o mesmo valor que de um adulto. Isso está em Êxodo 21 a 25. Olha o que diz em Êxodo 21:22. Se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida e por causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem o juiz. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, enfim. Então Deus está mostrando aqui que é uma vida, porque se não fosse uma vida, não ia ser a mesma lei para um adulto. Então a mesma lei que é para um adulto é para um bebê que está no ventre da sua mãe. Muitas passagens se referem à formação da vida por Deus desde a concepção, que nem as que eu citei agora, de Jó, de Salmo 139. Outras citam o feto como ativo espiritualmente, como a gente vê no caso de João no ventre de Isabel. Tem Lucas, capítulo 1, verso 15, Mateus 1:18, Lucas 1:39 a 39 a 44. Eu tô falando essas citações pro vídeo não ficar longo e você abre aí na sua casa para você ler. Então vamos lá, resumindo. A fertilidade é vista como um dom de Deus, a vida existe desde a fecundação e, portanto, o embrião é uma pessoa. Destruir ou matar um embrião é assassinato, quebra do sexto mandamento. Todos os esforços deveriam ser feitos para preservar a vida da criança não nascida. Agora vamos lá. Qual caso nós, como cristãos, a gente seria a favor do aborto? Existe um único caso, que é quando a vida da mãe está em risco. E eu vou te falar, é muito raro. Eu quero que vocês vejam o vídeo do Augusto Nicodemos, que ele fala sobre esse assunto. É só colocar aí no YouTube e você vai ver. Ele cita que tem um médico que ele trabalhava 40 anos,
lá nos Estados Unidos, e ele fala que ele nunca viu na vida dele um caso em que a mãe corresse risco de vida numa gestação hoje em dia. Olha qual é a posição da Igreja Presbiteriana. Visto que Deus, que é o Criador de todas as coisas e como tal somente Ele tem direito sobre as nossas vidas, ao ser formado o ovo, o novo ser, este já está com todos os caracteres de um ser humano e que existem diferenças marcantes entre mulher e o feto. Os direitos da mulher não podem ser exercidos em detrimento dos direitos do novo ser. O nascituro tem direitos assegurados pela lei civil brasileira e sua morte não irá corrigir os males já causados no estupro e nem solucionado a maternidade legítima. Por sua doutrina, regra de fé e prática, a Igreja Presbiteriana do Brasil manifesta-se contra a legalização do aborto, com exceção do aborto terapêutico, quando não houve outro meio de salvar a vida da gestante. Então pensa, reflete nisso, estuda a Bíblia, lê esse livro, Ama Teu Corpo. Ele discorre vários assuntos que são polêmicos nos dias de hoje, e que se o cristão ficar calado e omisso contra esses assuntos, o mundo vem com tudo, impondo a sua opinião. As feministas dizendo que a mãe tem mais direito do que um ser humano que está dentro dela, que a mãe tem que exercer maior autonomia, porque ela tem a escolha, o bebê não. Eu estou aqui a favor do ser humano, de que Deus é soberano sobre todas as coisas e o nosso papel é acolher pessoas que foram machucadas e feridas na vida como igreja. Gente, adquira esse livro, o link tá aqui na descrição do vídeo. Comentem, coloca aqui sua opinião, tá? Nos comentários. Se inscreva no canal, ativa os sininhos e sexta que vem às 8 horas tem mais vídeo. Um beijo, te espero sexta-feira às 8 horas aqui.